Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse estojo escolar com transparência. A parte de trás ele é feito em tecido e aqui na parte da frente você consegue ver todos os itens que estão dentro do estojo. Ele tem essa abertura grande. Esse é o passo a passo de hoje. Para confeccionar esse estojo, nós vamos precisar de um corte de tecido na medida de 23 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Nós vamos precisar dessa mesma medida, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro. E para estruturar o tecido principal, eu estou usando o nylon acoplado juntamente com um TNT de gramatura 80. Em vez do nylon acoplado e o TNT, você pode usar uma manta R2 ou uma manta R1, fica a seu critério. Nós vamos precisar também do plástico cristal. A gente tem 3 cortes aqui. Então, esse corte mais largo, ele tem 23 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Esses outros dois seriam as laterais aqui do estojo. Então, eles estão na medida de 8 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Para dar o acabamento nesse plástico, nós vamos usar aqui um cortezinho de tecido. Esses cortezinhos estão na medida de 8 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Nós vamos ter 2 cortezinhos para usar nas duas partes. Este é para dar o acabamento no zíper e a medida dele é de 6 centímetros por 4 de altura. O zíper são 30 centímetros. Nós vamos precisar de um cursor. Esse cursor aqui que tá combinando com o tema, ele é lá da Santa Bagunça. Então, vou deixar aqui no link, na descrição, todas as medidas e vou deixar o link do catálogo da Santa Bagunça para você conferir essas e outras peças que tem lá, que agregam valor ao nosso trabalho. Vamos precisar também de um pedaço de viés na medida de 75 centímetros. Você pode fazer no viés industrial ou pode fazer no viés de tecido. Eu vou fazer ele aqui de tecido, porém eu não tenho a medida completa. Então, eu vou fazer uma emenda aqui para ele ficar com essa medida de 75 centímetros. Além desse viés aqui, que vai ser o acabamento, nós vamos precisar do viés industrial também para dar acabamento aqui. E esse viés industrial, a gente vai saber a medida dele a hora que a gente fizer a emenda aqui. E aí eu já passo no vídeo para vocês. Nós vamos começar fazendo uma costura de segurança aqui em toda a volta do tecido, junto com o TNT e o acoplado. Eu acostumei a usar a parte que tem o tecidinho do acoplado virada para baixo e a espuminha virada para cima. Mas fiquem à vontade para fazer da ordem que você quiser. Eu gostei dessa ordem aqui, para mim fica bacana. Então, eu coloco o acoplado com a espuma para cima, o TNT e o tecido. Faço esse sanduíche aqui e vou passar uma costura aqui de segurança em toda a volta para segurar essas 3 peças aqui. Então, agora o próximo passo é pegar aqui onde está a largura de 23 centímetros, nós vamos pegar o plástico, que também tem 23 centímetros, vamos nivelar ele aqui no topo e vamos pegar o tecido de forro também na medida do 23. Vamos colocar aqui fazendo um sanduíche. Eu vou virar ele aqui pro lado de cá e vou prender com umas presilhinhas. E vamos passar uma costura de pé de máquina aqui. Feita essa costura, nós vamos abrir aqui, jogar esse forro para trás, passa bem a mão assim, ó, para dar um vinco, e nós vamos passar uma costura para rebater e deixar esse forrinho preso aqui. Já vamos aproveitar essa costura para pregar esse forro em toda a volta. Então, acompanha comigo. Então, essa parte aqui nós vamos reservar e vamos trabalhar com as laterais aqui do estojo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa lateral e vou dobrar como se fosse um viés. Então, faço um vinco,
Venho aqui, dobro ao meio e dobro ao meio do outro lado. Ficou o formatozinho de um viés. E eu vou pegar uma das partes aqui, na parte do 8 centímetros, vou encaixar e vou passar uma costura pregando esse viés aqui. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo na outra partezinha do plástico. Já vou aproveitar também e emendar aquela tira de viés, para eu poder utilizar ele no acabamento. Vou reservar esse viés aqui, que só vou utilizar no acabamento. Essas duas partes aqui, vou dar um pique para achar o meio em cada uma delas. E vou reservar também. Agora, nós vamos pegar a parte principal e vamos pegar o viés industrializado. Então, a medida vai ser esta medida aqui. Como o pé de máquina, geralmente, ele muda a medida aqui, então, pode ser que eu vou te passar uma medida e o seu pé de máquina esteja menor. Então, é preferível você já cortar na hora que você tiver costurado aqui. Então, o meu tá dando 30 centímetros. Eu prego o viés dessa forma, mas fique à vontade para pregar da forma que você tá mais acostumada, tá? Eu abro o viés, para mim é mais fácil, eu já me acostumei. Nós vamos passar um viés nessa ponta, nessa extremidade e nessa daqui. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui e vamos dobrar ela para achar o meio e fazer um pique aqui. Então, nós vamos trazer essa ponta do plástico aqui nessa outra ponta e vamos fazer um pique aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Agora, aqui pelo lado do avesso, nós vamos pegar as laterais e nós vamos juntar pique com pique, dessa forma assim. Para costurar, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a costurar meio centímetro depois do começo. Então, o plástico está aqui, nós vamos começar a costurar ele aqui meio centímetro depois. E nós vamos parar ele meio centímetro antes de terminar. Dessa forma, ele fica bem encaixadinho aqui para costurar as laterais do estojo. Agora, nós vamos pegar aqui, na pontinha onde tá sem essa costura, nós vamos dar um pique aqui, ó, na diagonal, nos 4 lados. E vamos pegar e costurar aqui nessa lateral. Dessa forma, a gente junta ele aqui e prende com os prendedorzinhos. Vamos passar uma costura tanto aqui quanto aqui, ó, deste lado. Vai ser da mesma forma do outro lado. Para fazer essa costura, você pode dar uma amassadinha aqui. Não precisa pegar bem aqui do cantinho. Pode pegar aqui um pouquinho pra frente, não tem problema. Essa costura, ela é em cima aqui, ó, da costura que a gente fez pregando o viés. Nós vamos repetir o mesmo processo do lado de cá. Aqui nas pontinhas, ele sobra um biquinho de plástico que você pode cortar agora. O próximo passo, nós vamos já desvirar esse viés e rebater, para fazer o acabamento nos dois lados. Quando estiver desvirando, não puxa com muita força não, para ele não deformar esse viés.
Como eu preguei ele aberto, o meu próximo passo aqui, eu vou dobrar uma vez e dobrar duas, tampando essa costura aqui para rebater. No caso, se você pregou ele fechado, então é uma vez só para virar. Agora que eu coloquei clips em toda a volta, é hora de rebater essa costura, fazer o acabamento final. Aqui você chega bem próximo aqui da esquina do trabalho. Aí é só virar ele, ó, movimenta assim, coloca a mão aqui por dentro, ó, e continua. O corpo do nosso estojo já está prontinho, ó, todo acabadinho. Então, agora nós vamos pegar a parte do zíper. Então, nós vamos começar primeiro queimando um pouquinho esse zíper, para não desfiar. E nós vamos fazer aquele acabamentozinho borboleta, que você abre aqui um pouquinho do zíper, você vai dobrar essa parte onde tá os dentinhos, você deita ela assim, iguala essa parte, ó, ela vai ficar um tipo de um triângulo aqui, e a gente deita esse triângulo para trás. Dessa forma aqui. Tem pessoas que passam um isqueiro aqui e ele já cola. Eu não tenho muito sorte, não, eu não consigo. Então, eu venho aqui com uma linha mesmo de costura e vou dar aqui uns pontinhos para poder segurar. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Então, ó, essa ponta aqui de cima, você junta ela pra cá. Ficou um tipo de um triângulo. E agora, deita ele aqui pra baixo. Então, as três pontinhas, elas estão aqui na lateral, tá vendo? Agora, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu já posso destacar esse zíper. Eu vou encostar aqui o zíper dessa forma, ó, os dentinhos voltados pra cima, tá? Esse aqui é o avesso do zíper, esse aqui é o direito. Então, eu vou colocar o acabamento aqui, nessa pontinha, e eu vou colocar os prendedorzinhos. Eu não coloquei ela bem na ponta, ó. Ela tá aqui começando um meio centímetro depois. Vou colocar aqui as presilhinhas, ele sobra mesmo aqui, é pra sobrar mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado do plástico. Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança na pontinha aqui desse zíper, tanto nesse lado quanto nesse lado aqui. Agora, nós vamos pegar aquela tira de tecido que eu emendei, eu abri a costurinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, eu vou começar pelo lado que tá, a emenda ficou aqui pra trás. Então, ela vai ficar pro lado das costas do estojo, ninguém vai perceber. Então, eu vou pegar aqui, no começo do meu zíper, a parte que ele tá pregada no plástico, eu venho aqui, ó, com o avesso virado para cima. Eu vou encostar a pontinha aqui, ó, ponta com ponta, e eu vou começar a colocar clips. E eu vou clipar ele toda a volta aqui, até aqui. Vou deixar o tecidinho bem ajeitadinho e vou começar a clipar aqui também. Ele vai ficar com uma pequena folga aqui, uma sobra, que seria uma pequena alcinha. Se você não gostar desse tamanho que eu coloquei aqui, é só você diminuir o tamanho do viés. Ele precisa ter uma sobra para poder ter essa abertura aqui no estojo. Porém, não precisa ser grande assim. Aqui eu quis deixar ela um pouquinho maior para ficar como se fosse uma alcinha para carregar. Fica a seu critério. Prontinho, clipei todo ele. Agora, eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha
começando lá da pontinha do zíper. E eu vou encostar o meu pezinho de máquina bem próximo aqui da cremalheira do zíper. Então, vou passar essa costurinha dos dois lados. Agora, eu venho para o lado de cá e vou fazer o mesmo processo. Prontinho, costuras passadas. Agora, eu vou, antes de fazer a virada aqui, eu vou colocar a minha etiqueta, porque é uma coisa que a gente sempre esquece e é muito importante, a identificação do nosso trabalho. Vou deixar ela aqui, para não esquecer. O que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos dobrar todo esse tecido, e aqui a gente dobra. Nós vamos manter essa distância, ó, da dobra aqui, tá vendo? Aqui do lado. E agora, eu vou dobrar pra fazer o acabamento. Então, dobro uma vez. E dobro a próxima vez aqui, tampando essa costura aqui, onde eu preguei o tecidinho no zíper. Vou fazer isso em toda a volta, inclusive na parte ali onde tá sobrando. Vocês vão ver que vai ficar uma alcinha, vai ficar um detalhe bem charmoso ali. Agora, eu vou rebater toda a volta, direto já, começando aqui, vou passar aqui nessa parte onde tá esse viezinho e vou acabar lá no finalzinho do zíper. Eu vou fazer pela parte do direito aqui. Então, eu vou dobrar assim, ó. Eu dobrei essa parte pra trás, pra não pegar, e vou passar essa costura assim, ó, a parte virada pra cima do estojo. Bom, aqui nós já estamos nos finalmente. Aqui você iguala essas duas laterais, a da frente e a de trás, coloca uma presilhinha para poder igualar aqui, ó, a parte do zíper. Tá vendo que deu diferença? Aqui a gente corta. Já vou queimar aqui. E eu venho com o meu cursor. Tudo certo, cursorzinho. Agora, só falta o acabamento final. Aqui, você pode pôr um pedacinho de montana, se você quiser. Se quiser diminuir esse tamanho desse zíper, só não pode diminuir muito, porque ele tem que dar abertura aqui pra você. Ele tem que ter espaço pra ter uma abertura ampla. Eu venho com esse pedacinho aqui de 4x6, eu coloco assim, ó, essa lateralzinha aqui, assim, centralizada, dobro essa partinha pra cá e essa pra cá. Venho aqui, passo uma costura pé de máquina aqui. Aí, é só você desvirar. Faço um vinco aqui. Dobra como um viés, ó, uma vez e duas. E passa a costurinha de acabamento. E assim ficou o resultado final. Ele fica com essa transparência bem legal. Vou colocar aqui os itens para vocês verem. Eu trouxe aqui essas canetas, que elas são bem compridas, Spiro da Cis, para vocês verem que cabe, ó, o comprimento dela certinho. E vou colocar aqui várias canetas, marca-texto, lápis de cor. Até uma reguinha aqui. Fica um estojo bem diferente, ó, bem bacana. Dá pra ver tudo que tem dentro. Bem espaçoso, cabe bastante coisa. E aqui dá pra usar essa alcinha pra carregar. Então, esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu joinha. E
A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.